essas profissões assim são muito visadas, né, Marizinha? Uhum. Quando tem chefe, quando tem o mestre que está à frente. A vida é assim, é de olho grande. Isso eu acredito muito. A gente não machucou ninguém. O que machuca é ficar, Marisa hoje tem um carro bonito. Não é que tem, geralmente é assim, né? As pessoas, você sair com uma roupa, fulano está lá bem vestido. A humanidade toda é isso que tem. Mas e aí o que aconteceu? Como é que a senhora começou a trabalhar? Não, eu não comecei logo a trabalhar, eu comecei a ter uns ataques, a cair, perdi o sentido e ficava muito aborrecida, né? Quantos anos isso? Muitos anos. Não, quantos anos a senhora tinha? Onde eu tinha? Olha, eu quando era solteira, eu tinha uns mal-estar, mas não. Depois casei, Sebastião disse assim, você não é macumbeira, é? Eu digo, não, eu sou da igreja católica. Aí disse assim, porque eu tenho horror de macumba. Que o avô falava, eu tenho horror de gente macumbeira. Falou em macumba pra mim, eu saí de perto. Aí, fiquei na igreja e tal. Aí quando estava para mim, antes de me casar, meu corpo eu saí do ar. Aí a minha mãe também não acreditava que a vovó Dodô, você não conhece ela, né? A vovó Dodô era toda católica. Ela rezava quando levantava, quando deitava, na hora da refeição. Fazia tudo rezar. Eu fui catequista da igreja católica, fui filha de Maria. Foi, vó, que a senhora tá emocionada? Hã? A senhora tá emocionada aí? O quê? Tá emocionada ou tá... Não, não estou emocionada. Eu tive uma porção de fases na vida, Marizinha, e quem me falasse, se falasse em Umbanda então, que cantava e que, sabe, e que recebia espírito e que fazia acontecia, eu saía de perto. Não maltratava, mas aquela pessoa eu saía de longe. Porque a gente na vida, a gente até pode não gostar de determinadas coisas, mas é melhor a gente não fazer dar assim uma parte negativa, né? Porque a gente só pode dar a parte negativa quando a gente tem conhecimento de causa, né? A gente não tendo conhecimento de causa, eu acho que uma pessoa de caráter, de... Tá, vovó, mas vamos lá. Aí foi no médico... Quem tem caráter não vai chegar e vai mistificar. Mas então, aí foi no médico, o médico Não, falou... foi no psiquiatra. Aí a senhora começou a ler... Não, e aí meu avô, como é que ficou? Aí o psiquiatra examinou, fiz o teste um teste que faz na cabeça, e mostra um negócio, sabe? Depois tira, depois bota. Eu já esqueci como é que ele fez. Mandou eu escrever alguma coisa. Tá bom, fez os testes lá. E aí? Vários testes. Tá. Aí ele falou pro teu avô assim, olha, eu não sou a favor nem contra a parte espiritual, mas a sua senhora não tem nada material, não. O senhor tem que procurar um lugar que não seja essas bagunças de bater tambor, de fazer acontecer, e de fazer despacho, botar negócio na rua. Se for uma pessoa esclarecida, que estude, porque o que eu sei de clientes meus é que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A pessoa tem que ter conhecimento de causa, tem que ter conhecimento de causa. Qual é a causa? A pessoa tem que saber o que é a parte espiritual. Se a pessoa não tiver conhecimento, não lê, não vê, não tem conhecimento. Tá, e aí? Aí, se o avô coçou a cabeça, ele tinha um jeito assim, meu Deus, além de ser negro, ele achava que só negro que era macumbeiro. Meu Deus, além de ser negro, agora vou
apagar na minha língua, que é uma mulher feiticeira. Eu digo, mas que feitiço que eu vou fazer? Deus me livre. A parte de Umbanda está lá longe. E eu estou lá na parte ainda kardecista. Aí eu comecei a estudar, frequentei ali os centros que tinham nome. O Tupiara é Umbanda Branca, né? Mas ele tem estudo. Tá, vai lá. E aí a senhora começou a estudar? Aí comecei a ir aqui na rua, aqui em Jacarepaguá, na rua, tem a rua Pinto Teles, tem a Nateles e tinha uma rua que o vovô, que era amigo do seu avô, todo mundo chamava de vovô porque ele já era um senhor, cabecinha branca, e ele era chefe, ele que botou seu falecido avô lá dentro da escola aqui. Ele fez concurso, estudou para ser professor de ensino técnico. Mas aí, o falecido vovô Manuel Petronilo Alves, ele era muito ponderado, sabe? E eu vivia sempre... Aí a senhora começou a estudar com ele, então? Não, ele dava sessão, todas as quartas-feiras, sessão de mesa. Não tinha Umbanda, só a parte científica. Você tinha que ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec ou o Livro dos Espíritos. Então, era só leitura. Então, você ia lá, ele sentava em volta da mesa, os médicos, e quem estava ainda se preparando, sentava numa cadeira, na plateia, né, onde está o pessoal sentado, e aguardando a hora que peçam para fazer o passo. O passo não bota a mão, só que ele passa, sabe? Aí ele falou para o seu falecido avô assim, olha, o que eu vejo na Laide é o seguinte, ela tem uma mediunidade. E a mediunidade é como uma planta dentro da gente. A mediunidade é como uma planta quando começa a desabrochar. E a mediunidade faz esse papel. Ela está desabrochando no corpo dela, mas ela não estuda, ela não entende nada disso. Por isso que ela fica passando mal assim. Então, o caso dela, a primeira coisa é estudar. Aí lá fui eu, ali para a rua, esqueci o nome, não adianta. Aí ia para lá. Ali tem a Nateles, para atravessar ali. Não, tudo bem, não importa o nome da rua. O nome do centro era Tereza de Augustinho e Tereza de Jesus. Tá, aí a senhora ficou indo lá um tempo. Aí ia na mesa, ia só uma vez por semana. E isso minha tia já era nascida? Todas as quartas-feiras. Minha tia já era nascida? Já. Não, peraí, não. Não era, não. Era. Não, não era, não. Agora eu não lembro. Depois eu vou fazer um esforço. Aí fui. Não, não era nascida, não. Era nascida. Aí eu fui antes de casar. Quando eu estava noiva, porque eu já passava mal. Ah, tá. Eu fui noiva, ainda não estava bem noiva. E a senhora ficou indo quanto tempo lá? Lá eu frequentei o quê? Uns 4 anos ou mais. Mas lá era assim. E aí depois? Lá a sessão era assim. Quarta-feira era desenvolvimento de médico. Sexta-feira, estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. E depois? A senhora ficou 4 anos lá e depois? Fiquei indo lá. E tinha estudo, né? Mas, por exemplo, nessa época a senhora ainda não ouvia nada? Não. Aí tinha aquela preleção. Não, eu não ouvia, mas eu via vulto, aquelas coisas. Não, tudo bem. Aí depois a senhora ficou lá estudando. E depois? Aí fiquei estudando a parte científica. Não adota muito esse negócio de fumar, de preto velho. Não, tudo bem. Né? Depois? Aí
Eu fui pra lá, Não, depois. depois que Depois, você ficou frequentando lá, estudando Fiquei- sexta-feira, não, quarta-feira. fiquei Depois. lá, eu Hum, estava lá, estava direitinho indo, aí um belo dia aquela pessoa veio em mim, né, o espírito, bateu na mesa e disse, eu não quero ficar aqui. Aí o presidente da mesa, né, falecido Petronilo, disse assim, ué, ela não pode ficar aqui, por quê, meu irmão? Porque eu não gosto disso aqui. Eu sou caboclo. Ela está me emprestando o corpo, eu sou caboclo. Era flecheiro. Era corredor na mata de pegar o bicho que tinha que fazer, que se aproveitava, era para levar para se alimentar. Então, aqui não vai servir para mim, porque eu quero trabalhar do meu jeito. Aí ele era muito diplomata, disse, olha, meu irmão, essa parte que você comia, essa coisa, isso já acabou. Isso é material. Eu quero saber agora na espiritualidade, para você se evoluir, você ouvir os estudos, as prelações que nós fazemos aqui, e você aprender. O que está faltando em você agora é aprender, que agora você não tem mais matéria. É só a parte espiritual, então você tem que aprender. Tem que ouvir os estudos, ouvir a dissertação dos pontos, que toda noite é lido por exemplo, quarta-feira, dia do Evangelho segundo o Espiritismo, leitura de estudos. Sexta-feira, desenvolvimento e a parte espiritual que fosse, já tivesse educada tá, tudo bem. Assim. Aí chegou, o seu Sete Estrelas chegou e falou isso. Mas aí eu fiquei indo. Era o Carlos Manso, padre, que dava mensagem. Mas calma aí, dava mensagem e ele chegava na senhora. Mas aí, depois quando chegou uma determinada sessão, ele sempre via que ele estava na mesa. Quando ele estava na mesa, o presidente era a Célia de Moisés. Vai, vó, continua, vó. Aí ele falou assim, olha, eu cheguei e vocês escutaram o que eu fiz? Aí ele falou, eu escutei, sim, senhor. Você sabe o que eu fiz? Sim, senhor. O senhor deu uma flechada na porta, né? Ah, então você é um bom espiritualista. Ele, para dizer o que ele era, disse assim, olha, eu posso aceitar esse estudo para a minha evolução espiritual, mas eu gosto mesmo é de trabalhar com o meu aparelho em pé, andando, conversando, usando um charuto, uma coisa. Aí o presidente da mesa, falecido Manuel Petronilo Alves, disse para ele, olha, meu irmão, isso é material. O senhor não precisa usar isso. Você basta ter o estudo espiritual, mas não precisa usar mais isso. Você agora é um espírito, vai se evoluir. Aí foi que cortou essa parte. Que a estrela não fumou mais. Tá. Aí passaram-se os anos só. Aí um dia eu tô na. Tá, mas aí passaram esses anos e a senhora continua indo lá. Continuo indo lá. Aí ele adoeceu, faleceu, e aí Sebastião não admitia que eu fosse em centro nenhum, né? Aí ele veio em casa e falou com o Sebastião, eu vou querer trabalhar com meu aparelho
atender algum irmão que tenha necessidade. Não, mas quem falou isso foi o seu 7 estrelas, chegou na senhora e conversou com meu avô. Foi. Aí falou com ele assim. Aí disse assim, meu irmão, eu sempre condenei macumba. Disse, não, mas isso não é macumba. Isso é espiritismo. Ela tem que ler, ter o livro para ler. Quem falou isso? 7 estrelas. Ela tem que ler. Aí depois disso? E entender o porquê. O livro ela tem que ler. O livro você vai ter que dar ela. O livro dos espíritos. Mas a senhora já estudava lá no outro centro, vó. E o livro dos médios. Mas ele veio falando. Falou isso também. Tá, aí depois? Aí depois dele, ele ficou muito tempo só, ele. Aí, eu quero me lembrar para não fazer confusão. Aí quem veio foi a vovó. A vovó veio depois que nós fomos morar lá. A vovó já ia lá na vila, já, né? Ia na vila. Mas eu acho que antes da vovó veio o irmão Terra a Terra, Tranca-Rua da Isaú. Ou veio depois da vovó. Foi primeiro a vovó. Agora estou me lembrando. Aí depois é que ele veio. Mas a vovó veio onde? Lá no Nilson? Lá em Quintino? Lá no Nilson, eu morava lá no Nilson. Porque o Nilson sempre gostou do 7 estrelas. Então por quê? O Nilson tinha passado uma situação difícil no colégio que ele trabalhava. Queriam mandar ele embora armado lá uma cilada. Ele trabalhava num colégio particular, ali na Sidônio Paz. Eu não lembro mais o nome do colégio. Muitos anos. Ele dava aula de educação física. Ele era professor de educação física. Então houve lá uma trancinha, queriam tirar ele. Aí foi que o Zé Estrela veio. O Nilson também não gostava de espiritismo. O Zé Estrela veio, conversou com ele, disse que tinham feito aquilo por inveja, que ele era um bom professor de educação física. E queriam tirar ele para... O cara queria tirar ele para entrar no lugar dele, sabe? Essas coisas de trabalho, né? Tá. Aí... E assim, quando... Aí o Nilson... Então, a senhora nessa época a senhora já recebeu 7 estrelas e o Padre Manso. Só. Trabalhava só com essas coisas de entidade. Aí o Nilson, que não gostava dessas coisas tudo, aprendeu a gostar. E gostou que o Zé Estrela conversou muito com ele, né? A Lisete me falou, e ela, eu fiquei admirada. Não parecia até era um caboclo, parecia uma pessoa que tivesse muita instrução. Convenceu o Nilson por amar dele. O Nilson tornou-se até fanático, né? Aí ele lá já estava avisado, né, da armadilha lá onde ele trabalhava. Eu sei que lá o negócio contemporizou, deu certo, ele ficou mais tempo, eu esqueci. E quando que a senhora começou a ouvir? Hã? Quando que a senhora começou a ouvir? A ouvir? Foi antes até de estar trabalhando, eu já ouvia. E eu falei para o teu falecido avô assim, eu acho que eu vou ter que procurar um psiquiatra. Isso, calma aí. Aí a senhora já tá voltando pro início da história. O início da história a senhora já falou. Eu tô falando, ouvir alguém vir e falar com a senhora. Nem ouvia sussurro, ouvia coisa. Ouvir alguém e falar. Quando que foi que começou isso? Começou no início. Desde o início a senhora já ouvia. Pois é, por isso que eu recorri até a psiquiatra. Porque eu escutava a voz. Eu sentia muitas coisas estranhas. Aí O que a senhora sentia? Hã? Que coisas estranhas? Essa menina tem mediunidade. Por que você tá falando isso? Deixa correr.
Fala. Ela tá dormindo. Não, deixa correr. Mas aí, o Maurício, aí eu... Mas como é que a senhora sabe? Hã? Como é que a senhora sabe? O quê? Alguém falou aí? É, Falaram? ela ainda vai visitar lá. Deixa, deixa. Pode falar. Não, deixa o tempo correr. Mas